Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Marcos Bernadette para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Uma pequena palavra do Senhor. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Palavra do Senhor. Convido o vereador Gideone para fazer os agradecimentos. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar com uma boa noite, primeiro, segundo secretário, nobres pares, pessoal que nos assiste de casa, seja sempre bem-vindo aqui às nossas sessões ordinárias. Sejam sempre bem-vindos. Obrigado. Expediente. Leitura da ata da sessão anterior. Para fazer a leitura, convido o nosso segundo secretário, Gladys Anderson. Boa noite a todos. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Marzagão. Ata número 2728. Aos 13 dias do mês de abril de 2026, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de Marzagão, reuniram-se em sessão ordinária todos os vereadores, sob a presidência do senhor Edmárcio Francis de Lima. O presidente fez a abertura da presente sessão e convidou o vereador Gideone Cardoso de Oliveira para fazer a leitura de um pequeno trecho da Bíblia Sagrada. Na sequência, o vereador Marcos Bernadette de Souza fez os agradecimentos em nome da Câmara de Vereadores. Prosseguindo, foi feita a leitura da ata da sessão anterior, sendo aprovada. Dando continuidade, passou-se para a fase de expediente, onde o primeiro secretário fez a leitura do projeto de lei do Executivo 003 de 2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Leitura do projeto de lei do Executivo 004 de 2026, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Leitura do projeto do Executivo 005, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício 2027 e da outras providências. Leitura do projeto de decreto 009 de 2026, de autoria do vereador Marcos Bernadette de Souza, que concede título honorífico de cidadão marzagonense ao deputado estadual Jamil Calife. Após a leitura, os projetos foram protocolados na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Prosseguindo, leitura do parecer conjunto das comissões permanentes 011 de 2026. Parecer ao projeto de decreto do Legislativo 008 de 2026, que concede título honorífico de cidadão marzagonense ao deputado estadual Ricardo Quirino dos Santos. Leitura de moção e reconhecimento e aplausos 002 de 2026, de autoria do vereador Luiz Paulo Pereira Carvalho, ao prefeito Solimar Cardoso de Souza, pela construção do Centro de Evento e Convenções Elegance Hall. Leitura da moção de reconhecimento e aplausos 003 de 2026, de autoria do vereador Luiz Paulo Pereira Carvalho, ao senhor Luiz Paulo de Souza Santana, pela organização e coordenação da segunda cavalgada beneficente de Marzagão. Em seguida, foi feita o parecer oral das comissões de Constituição, Justiça e Redação. Dando continuidade, passou-se para a leitura e indicação 003 de 2026, de autoria do vereador Gideone Cardoso de Oliveira,
que indica a possibilidade de implantar projeto horta comunitária, no sentido de incentivar os jovens que participam do programa de estágio remunerado que tenham interesse de aprendizagem em técnicas agrícolas. Leitura de indicação 004 de 2026, de autoria do vereador Fernando da Silva Souza, que sugere à administração um estudo no sentido de destinar um local, área ou espaço para a promoção de eventos e festividades na nossa cidade. Leitura e indicação 005 de 2026, de autoria dos vereadores Fernando da Silva Souza, Adrimar Rubens de Lima, Gledson Anderson de Oliveira, Gideone Cardoso de Oliveira, Lindomar Gomes da Silva e Luiz Paulo Pereira Carvalho, que indica à administração a necessidade de reforma e ampliação do posto de saúde. Em ato contínuo, passou-se para o tema livre, e não tendo nenhum vereador inscrito, solicitou-se que cada vereador que fizesse uso da palavra fosse pela ordem. Os vereadores pela ordem se manifestaram, deixando suas considerações. Prosseguindo, passou-se para a ordem do dia. Em discussão e primeira votação do projeto de decreto 008 de 2026, de autoria do vereador Fernando da Silva Souza, que concede título honorífico de cidadão marzagonense ao deputado estadual Ricardo Quirino dos Santos. Após ser discutido e votado, foi aprovado por unanimidade. Discussão e votação da moção de reconhecimento e aplausos 002 de 2026, de autoria do vereador Luiz Paulo Pereira Carvalho, ao prefeito Solimar Cardoso de Souza, pela construção do Centro de Eventos e Convenções Elegância Hall. Após ser discutida e votada, foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação da moção de reconhecimentos e aplausos 003 de 2026, de autoria do vereador Luiz Paulo Pereira Carvalho, ao senhor Luiz Paulo de Souza Santana, pela organização e coordenação da segunda cavalgada beneficente de Marzagão. Após ser discutida e votada, foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação da indicação 003, de autoria do vereador Gideone Cardoso de Oliveira, que indica a possibilidade de implantação do projeto Horta Comunitária, no sentido de incentivar os jovens que participam do programa de estágio remunerado e que têm interesse de aprendizado em técnicas agrícolas. Após ser discutida e votada, foi aprovada por unanimidade. Discussão e indicação 004, de autoria do vereador Fernando da Silva Souza, que sugere à administração um estudo no sentido de destinar um local, área ou espaço para a promoção de eventos e festividades de nossa cidade. Após ser discutida e votada, foi aprovada por unanimidade. Discussão e votação da indicação 005 de 2026, de autoria dos vereadores Fernando da Silva Souza, Adrimar Rubens de Lima, Gledson Anderson de Oliveira, Gideone Cardoso de Oliveira, Lindomar Gomes da Silva e Luiz Paulo Pereira Carvalho, que indica à administração a necessidade de reforma e ampliação do posto de saúde. Após ser discutida e votada, foi aprovada por unanimidade. E não tendo mais nada a ser tratado ou deliberado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Para constar, eu, Gledson Anderson de Oliveira, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada pelo presidente, primeiro e segundo secretário e, respectivamente, demais vereadores. Todos os vereadores estão de acordo com a ata? Ata lida da sessão anterior, aprovada por unanimidade.
Leitura do projeto de lei complementar do Executivo número 002 de 2026. Para fazer a leitura, convido o nosso primeiro secretário, Luiz Paulo. Município de Marzagão, Estado de Goiás. Projeto de Lei Complementar número 02 de 2026, Marzagão, 15 de abril de 2026. Faço saber que a Câmara Municipal de Marzagão aprovou e eu, prefeito de Marzagão, com fundamento na lei municipal, bem como previsto no artigo 37 da Resolução Normativa do TCM Goiás, bem como na Instrução Normativa 005 de 2022, ambas da TCM Goiás, além de contido na Orientação Técnica número 001 de 2022, da Secretaria de Atos de Pessoa do TCM, aprovou e eu sanciono a presente lei. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre a concessão da revisão geral anual prevista no artigo 37 da Constituição Federal aos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas, efetivos e comissionados, do Poder Executivo e do Poder Legislativo do município de Marzagão, como fundamento da Lei Municipal número 633 de 1º de janeiro de 1º de junho de 2007, tomando-se por base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, acumulado no período de abril de 2025 a março de 2026. Artigo 2º. Fica concedida a revisão geral anual de 3.376.8810 sobre os vencimentos base dos servidores abrangidos por esta lei, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2026. O índice previsto no caput será aplicado às tabelas de vencimento do quadro de pessoal do Poder Executivo e do Poder Legislativo, observada a legislação local permitente e a atualização dos respectivos anexos e tabelas. A revisão geral anual que trata esta lei possui a natureza de recomposição inflacionária, não se confundindo com aumento real, reenquadramento, progressão funcional ou reajuste setorial. A implementação da revisão, no âmbito de cada poder, observará a sua competência administrativa própria, cabendo ao Poder Executivo promover a atualização das tabelas, folhas e assentamentos funcionais de seu quadro de pessoas. Ao Poder Legislativo promover no seu âmbito a atualização das tabelas, folhas e assentamentos funcionais do quadro próprio da Câmara Municipal. Os profissionais do Magistério Público Municipal ficam abrangidos pela política remuneratória de atualização anual, ressalvando que a aplicação do índice previsto no artigo 2º não afasta, limita nem substitui o dever de observância do piso salarial profissional nacional do Magistério Público da Educação Básica. Fica autorizada a atualização e a publicação das tabelas renumeradas competentes. Ao quadro geral de pessoal do Poder Executivo,
ao quadro próprio de pessoal do Poder Legislativo, ao quadro Magistério Público Municipal, aos demais anexos legais atingidos pela recomposição e pela adequação de piso que trata esta lei. Os cargos cujo vencimento após a aplicação desta lei permaneceram inferiores ao salário mínimo nacional terão adequação automática ao valor mínimo legalmente exigido. As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta da dotação própria consignadas no orçamento vigente de cada poder, inclusive recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento e ensino ao Fundeb, quando cabíveis ao magistério, ficando autorizados os ajustes orçamentários necessários nos instrumentos de planejamento e execução, para fins de implementação e controle, cada poder providenciará a revisão de sua folha de pagamento e de seus assentamentos funcionais. As novas tabelas deverão ser publicadas para fim de transparência e controle social. A documentação permitente deve ser encaminhada ao TCM Goiás pelos meios próprios. Os cargos que, com o reajuste, não alcançarem o valor do salário mínimo nacional, terão seu vencimento fixados em R$ 1.621. Fica revogadas as disposições em contrário. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de abril de 2026, ressalvadas e eficácia especificada a da adequação do piso do magistério, que observará a data juridicamente exigível do piso nacional vigente no exercício. Município de Marzagão, Goiás, 15 de abril de 2026. Município de Marzagão, Solimar Cardoso de Souza, prefeito. Leitura do projeto de lei do Executivo número 006 de 2026. Para fazer a leitura, convido o nosso primeiro secretário, Luiz Paulo. Município de Marzagão, Estado de Goiás. Projeto de lei número 006 de 2026. Marzagão, 15 de abril de 2026. Faço saber que a Câmara Municipal de Marzagão aprovou e eu, prefeito de Marzagão, com fundamento nos artigos 37.2 e 38.13, sanciona a presente lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Esta lei disciplina no município de Marzagão a atividade de transporte recreativo de passageiros realizada por veículos automotores e rebocáveis, caracterizando como carreta furacão, carreta da alegria, trenzinho da alegria e congêneres. O projeto está à disposição da Secretaria da Casa. Protocolar os projetos na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E já convoco os novos pares, que logo em seguida, após a sessão ordinária, já fica convocada a sessão extraordinária. E também convoco aos novos pares, né, para amanhã, o dia 23, às 19 horas, né, fica convocado para a sessão extraordinária, para aprovação do projeto do RGA.
Leitura do parecer conjunto das comissões permanentes número 012 de 2026. Para fazer a leitura, convido o nosso primeiro secretário, Luiz Paulo. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Marzagão. Parecer das comissões. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamentos, Economia e Fiscalização, de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo, Transporte e outras atividades, e de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, em reunião conjuntas realizadas aos 15 dias do mês de abril de 2026, ao promoverem o debate do projeto em parecer, levando em consideração a rigorosa obediência aos princípios administrativos, legais e constitucionais, estando em consonância com as normas federais que o referendam, e desde que obedecidas com o devido rigor legal, o fim que se propõe, opinar unanimemente pelo prosseguimento do projeto de lei do Executivo número 003, de 7 de abril de 2026, de autoria do Executivo Municipal, Marzagão, Goiás, 15 de abril de 2026. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Leitura do parecer conjunto das comissões permanentes número 013 de 2026. Convido o nosso primeiro secretário, Luiz Paulo, para fazer a leitura. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Marzagão. Parecer das comissões. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamentos, Economia e Fiscalização, de Obras, Serviços Públicos, Urbanismos, Transporte e outras atividades, e de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, em reunião conjuntas realizadas aos 15 dias do mês de abril de 2026, ao promoverem o debate do projeto em parecer, levando em consideração a rigorosa obediência aos princípios administrativos, legais e constitucionais, estando em consonância com as normas federais que o referendam, e desde que, obedecidas com o devido rigor legal, o fim que se propõe, opinar unanimemente pelo prosseguimento do projeto de lei do Executivo número 004, de 7 de abril de 2026, de autoria do Executivo Municipal, Marzagão, Goiás, 15 de abril de 2026, Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Leitura do parecer conjunto das comissões permanentes número 014 de 2026. Para fazer a leitura, convido o nosso primeiro secretário, Luiz Paulo. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Marzagão. Parecer das comissões. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamentos, Economia e Fiscalização, de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo, Transporte e outras atividades, e de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, em reunião conjunta realizadas aos 15 dias do mês de abril de 2026, ao promoverem o debate do projeto em parecer, levando em consideração a rigorosa obediência
aos princípios administrativos, legais e constitucionais, estando em consonância com as normas federais que o referendam e desde que obedecidas com o devido rigor legal, o fim que se propõe. Opinar unanimemente pelo prosseguimento do projeto de lei do Executivo número 005 de 8 de abril de 2026, de autoria do Executivo Municipal, Marzagão, Goiás, 15 de abril de 2026. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Leitura do parecer conjunto das comissões permanentes número 015 de 2026. Para fazer a leitura, convido o nosso primeiro secretário, Luiz Paulo. Estado de Goiás, Câmara Municipal de Marzagão. Parecer das comissões. As comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamentos, Economia e Fiscalização, de Obras, Serviços Públicos, Urbanismo, Transporte e outras atividades, e de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, em reunião conjuntas realizadas aos 15 dias do mês de abril de 2026, ao promoverem o debate do projeto em parecer levando em consideração a rigorosa obediência aos princípios administrativos, legais e constitucionais, estando em consonância com as normas federais que o referendam e desde que obedecidas com o devido rigor legal, o fim que se propõe, opinar unanimemente pelo prosseguimento do projeto de decreto número 009 de 10 de abril de 2026, de autoria do vereador Marcos Bernadette de Souza, Marzagão, Goiás, 15 de abril de 2026. Comissão de Constituição, Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Tema livre. Como não tem nenhum vereador inscrito, solicito que cada um, por fazer uso da palavra, que faça pela ordem. Ordem do dia. Primeira votação do projeto de lei do Executivo número 003 de 2026. O projeto está em discussão e votação. Primeira votação do projeto de lei do Executivo número 003 de 2026. O vereador que for a favor permaneça sentado, que for contra, que se manifesta. Primeira votação do projeto de lei do Executivo número 003 de 2026, aprovado por unanimidade.
Primeira votação do projeto de lei do Executivo, número 005 de 2026. 004 de 2026. O projeto está em discussão e votação. Primeira votação do projeto de lei do Executivo, número 004 de 2026. O vereador for a favor, permaneça sentado. E o que for contra, que se manifesta. Primeira votação do projeto de lei do Executivo, número 004 de 2026. Aprovada por unanimidade. Segunda votação do projeto de lei, projeto de decreto número 008. Deixa eu retomar aqui. Primeira votação do projeto de lei do Executivo número 005 de 2026. O projeto está em discussão e votação. Aqui, ó. Primeira votação do projeto de lei do Executivo número 005 de 2026. O vereador que for a favor permaneça sentado, que for contra, que se manifesta. Primeira votação do projeto de lei do Executivo número 005 de 2026, aprovado por unanimidade. Segunda votação do projeto de decreto número 008 de 2026, de autoria do vereador Fernando da Silva Souza. O projeto está em discussão e votação. Segunda votação do projeto de decreto número 008 de 2026. O vereador for a favor, permaneça sentado, que for contra, que se manifesta. Segunda votação do projeto de decreto número 008 de 2026, de autoria do vereador Fernando da Silva Souza, aprovado por unanimidade. Primeira votação do projeto de decreto número 009 de 2026, de autoria do vereador Marcos Bernadette Souza. O projeto está em discussão e votação. Primeira votação do projeto de decreto número 009 de 2026. O vereador for a favor, permaneça sentado, for contra, que se manifesta. Primeira votação do projeto de decreto número 009 de 2026, de autoria do vereador Marcos Bernadette Souza, aprovado por unanimidade. Quero aqui, nesta oportunidade, em nome da Câmara Municipal de Marzagão, dar as felicitações ao nosso amigo Adrimar Lima, pelas suas felicitações, pelos seus anos de vida. Quero aqui pedir a Deus que Deus possa continuar sempre abençoando a sua vida, né? E que tudo aquilo que você tem em mente, eu tenho certeza que se você buscar de coração, Deus possa realizar
todos os seus sonhos e projetos. Esta aqui é a nossa forma de carinho muito especial por um amigo, né, que está aqui na Câmara Municipal de Marzagão, sempre unido, lutando pelo bem da nossa cidade. Então, fica aqui nossas felicitações, te desejando tudo de bom para você e que Deus abençoe você e sua família. Nesta oportunidade, quero mais uma vez agradecer aqui ao Novos Pares por mais um trabalho aqui nesta Casa de Lei, nessa sessão ordinária, sempre agradecendo a cada um que faz presente aqui nesta noite, sempre agradecendo ao nosso pastor Marlos, o Endo, que faz a visita sempre aqui para nós, né? E todo aquele que tiraram tempo através das redes sociais para assistir essa sessão ordinária, quero agradecer a cada um de vocês. E não havendo mais nada a ser tratado ou deliberado, eu declaro encerrada a presente sessão.